Então tá, vamos começando aqui, né, por conta do horário. Tivemos alguns imprevistos aqui, pelo jeito o Derli não vai poder participar, eu também estou sem internet aqui, mas a gente vai improvisando da maneira que pode, né? Boa noite a todos, eu sou Edson Passos e junto com o Derli nós vamos coordenar esse bate-papo aqui durante essa semana, né? Espero que seja produtivo para todos. Recebemos hoje comunicado de inúmeros prefeitos que por conta de pandemia e tal, e também por conta da limitação da sala, vão preferir acompanhar o vídeo gravado posteriormente, né? A gente está tentando transmitir em tempo real pelo YouTube, mas por conta da internet não vai ser possível, mas de qualquer forma o vídeo está sendo gravado e nós vamos disponibilizar tanto nos canais, lá no grupo Contabilidade Pública Fácil, no grupo Controle Interno, também na IGP Oficial e nas demais páginas aí que a gente tem e demais grupos que a gente tem acesso. Eu vou maximizar aqui a apresentação. Opa, o Derli chegou aqui agora, para a gente poder afinar. Boa noite, professor Derli, seja bem-vindo. O microfone está fechado. Deles, né? Deles Rabelo. Boa noite seja a bem-vindo todos. também. Boa noite. Também teve problema aí com a internet, Derli? Minha internet está oscilando. Pois é, eu estou usando a do celular aqui, cara. Eu não sei o que houve. Deve ser chuva aqui, chove. Parece que derrete os cabos, pô, né? É um negócio impressionante. Mas vamos lá então, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui. Derli, só para te colocar a par, eu recebi, como a gente limitou o número de acessos à sala a 30 pessoas, alguns prefeitos ligaram e disseram que por conta da correria da pandemia de início de gestão, vão preferir acompanhar o vídeo gravado posteriormente, se for o caso, para a gente fazer esse mesmo evento em cada prefeitura posteriormente, né? Aqueles que, uns disseram que vão tentar entrar também, mas nós temos aqui um representante hoje, um debate acirrado no nosso grupo lá, o deles, né? Qual é o município aí deles? Seu microfone está fechado. Temos também o Cristiano Inácio, né? Cristiano Inácio, que é lá de... Eu esqueci o nome agora do municípiozinho. Cadeio da Vaz do Amazonas. Isso, aí de longe. De Campos Gerais. Campos Gerais. Temos o Ronaldo também representando aí um grupo de municípios aí no Piauí. Seja bem-vindo também, Ronaldo. Então eu vou abrir a apresentação aqui, a gente vai conversar esse nosso Piauí. Nós vamos começar esse nosso bate-papo aqui sossegado e ao longo da semana nós vamos fluindo de acordo com o programado. Tá, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação aqui para ver como é que está isso aqui. Vou maximizar. Então tá, vamos começar, daqui a pouco a gente faz a apresentação. Como falei anteriormente, o objetivo desse treinamento básico aqui é apresentar alguns pontos referentes ao início de gestão. Tem alguns microfones abertos aí, se for possível desligar e abrir na hora dos comentários, só para facilitar a concentração da gente aqui, eu agradeço, muito obrigado, hein? Retomando aqui então, um curso de gestão estratégica, ele é básico, obviamente, porque em uma semana não dá para fazer muita coisa também, mas nós vamos procurar passar para vocês, dentro dessas 10 horas aqui, alguns pontos-chave que irão auxiliar muito no início de gestão, tanto para quem é novo na administração pública, quanto aqueles mais experientes que já passaram por algumas dificuldades, e a gente vai tentar oportunizar aqui itens de melhoria no que se refere à gestão. Tá. Eu sou Edson Passos, sou contador, sou auditor também. A gente vem trabalhando com alguns colegas aqui presentes já há algum tempo, desenvolvemos alguns trabalhos juntos, né? Auditoria de conformidade, outros já participaram também de treinamentos ligados à administração pública, à análise avançada de balanços públicos, e hoje a gente está tratando aqui especificamente de gestão estratégica municipal. Aí eu passo a palavra ao professor Derli para que ele faça as devidas apresentações e os comentários iniciais que ele julgar necessário, para a gente poder retomar oficialmente o treinamento. Então,
vamos lá, uma breve apresentação. Eu sou Derli, tá? Eu sou contador público já de longa data. Trabalhei em prefeitura municipal de Chapecó, Santa Catarina, há mais de 14, 15 anos. Entrei no governo federal a partir de 2008, ou seja, faz aí uns 13, 14 anos, tá? Sempre na área pública. Uma participação que eu tive também na Secretaria de Tesouro Nacional em 2011 até 2018, trabalhando, escrevendo manual de contabilidade aplicado ao setor público, ajudando a escrever as normas. Fui um dos que ajudou a construir o SICONF, né? Hoje a gente vai falar amanhã, né, em relação ao SICONF, ao CALC, também eu atualizava os itens aí do CALC, né, em relação aí com o SICONF. Enfim, a gente vai poder passar um pouco aí do nosso dia a dia, né, que a gente teve durante essa jornada. Eu também sou professor universitário de graduações, pós-graduações. Também tenho parceria aqui com a empresa aí de contabilidade. Trabalhei no Ministério da Educação também, contador, auditor. Trabalhei aí no Instituto Federal de Santa Catarina, no Instituto Federal de Goiás, fui também diretor do INEP, também tive alguma participação lá. Sou instrutor ativo, agora é da INAP, antes era da ESAF. Já rodei o Brasil todo aí, capacitando milhares e milhares aí de contadores, de gestores públicos. Faço consultoria a várias prefeituras, câmaras de vereadores, órgãos ligados à administração pública. Enfim, aí a gente também vai conversando aí durante essa semana. Espero que todos tenham aí uma semana bem produtiva. Acho que o conhecimento aí, né, do professor Edson, nosso mestre aí em auditoria, já passando aí, a minha experiência que eu tive no curso de 6 meses aí, eu sabia muito a teoria. Eu sou professor de auditoria também há mais de 6, 7 anos. Mas nunca tive essa prática com auditoria, e aí com o curso a gente conseguiu desenvolver aí alguns conhecimentos práticos, né, no qual faltava aí para a gente, tendo aí um crescimento maior em relação às áreas. Enfim, estou à disposição aí, né, de vocês também para ajudar. Tem essa experiência e acredito aí que cada um tem a sua experiência, e a gente vai poder fazer aí uma semana muito bacana aí de debates. Tá? A gente está à disposição. Então sejam todos bem-vindos. Vou fazer aqui uns pontos aqui, apresentar alguns pontos básicos da nossa metodologia de trabalho, só para formalizar e ficar tranquilo o funcionamento das nossas aulas. Quem já foi aluno, né, eu costumo chamar de parceiro de trabalho, né? Que todos nós somos operários, né, na construção desse edifício do conhecimento, né? Então nós somos parceiros. Ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo que não possa aprender, e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, né? Então a gente vai sempre trocando experiências. Hoje, só a título de exemplo, meu amigo Deiles aí fez eu buscar de direito administrativo a direito penal para poder discutir com ele lá no nosso grupo, uma discussão obviamente salutar, sempre observando o respeito à opinião, o regime democrático de direito e os demais aspectos legais que devem reger as relações entre as partes. E aí a gente foi conversando, o Derli também entrou, contribuiu, o coronel Leonardo também participou, e foi um papo bem interessante. Mas vamos lá. Como funciona a nossa filosofia de trabalho? A gente estabeleceu lá que nós vamos falar 2 horas por dia aqui, né? Eu vou falar o quanto for necessário, o tempo que sobrar, limitado a 1h30, eu vou deixar a outra meia hora para a gente debater. Pode acontecer que, a depender do fluxo da apresentação, da quantidade de perguntas que o professor assistente, que no caso pode ser eu ou o Derli, a depender de quem está apresentando no dia, o outro será o assistente, né? Anotar, se tiver muitas questões, obviamente a gente reduz e pode até quebrar a apresentação em virtude disso, mas como é que funciona? A gente trabalha por análise de resultados, que é o que todo mundo deveria imprimir. A administração privada já emprega essa metodologia, infelizmente a administração pública ainda não emprega esse resultado. Ela quer que o funcionário fique lá, mesmo que ele termine e comece um processo 8 horas da manhã, e ele trabalha por produção.
e termina o processo dele 9 horas da manhã, ele vai ter que ficar lá até 17 horas tomando cafezinho, gastando energia e internet vendo Facebook, mas não pode ir para casa. O nosso esquema aqui é diferente. Eu apresento, a partir da apresentação a gente tira as dúvidas. Se durar 2 horas, beleza. Se durar 1h30, tranquilo também. Se durar 20 minutos, não tem problema. Missão dada, missão cumprida. A missão dada é essa. Eu apresentei. Se foi considerado que foi cumprida, um abraço e vamos descansar, que todos nós aqui somos profissionais, temos as nossas vidas pessoais, né, que merecem também atenção. Só recapitulando, o objetivo desse curso não é formar gestores, né, porque em 10 horas a gente não vai conseguir capacitar ninguém, mas é alertar quanto aos potenciais riscos ao sucesso da gestão. Tem muitos detalhezinhos que comprometem a gestão e, sobretudo, aqueles novos ingressantes na atividade pública carecem de um arcabouço legal basilar para poder desenvolver suas atividades e acabam pecando nisso. E como hoje em dia não, há muito tempo, os tribunais de contas ainda demoram um pouco para dar o feedback no que se refere à gestão, muitas vezes você está na metade do ano, já errou demais, né? Comprometendo inclusive o resultado das suas contas por não ter adotado princípios elementares de administração pública, os quais foram relegados. Por quê? Porque muitas vezes o profissional não é da administração pública, ele, sentindo a dificuldade e a carência daquele município, ele assume, veste a bandeira. Isso eu estou considerando os profissionais éticos, não vou entrar na outra parte, e acaba entrando de gaiato no navio e sofrendo as consequências depois. Então o nosso objetivo aqui é esse. O pessoal lá na turma brinca mestre dos magos e tal, que sabe muita coisa e tal, mas não existe nada disso. Não existe mágica, né? O sucesso e o fracasso estão intimamente ligados à nossa dedicação. Como eu brinco sempre com o Rony e com o pessoal da turma, profissional, no mínimo, tem que estudar 1 hora por dia. Isso é o básico, é o elementar, né? Eu estou há 30 anos estudando pelo menos 6 por dia, então aí a gente começa a construir uma base teórica razoável, né? Para qualquer atividade a ser desempenhada, devemos ter em mente que planejamento é a regra e improviso é exceção. Isso é uma coisa que eu quero que a gente leve até o final do curso, né? Porque se a gente começa a improvisar, né, ao invés de planejar, pode dar certo? Pode, mas a tendência é dar errado, ou não sair com a qualidade desejada, né? E a gente tem que começar a pensar naqueles princípios, né? Eficiência, eficácia, né? Efetividade, e começar a analisar esses pontos. Por exemplo, eu não quero só atingir o objetivo, que seria a eficácia. Eu não quero só utilizar os recursos da maneira melhor possível, que seria eficiência, mas eu quero efetividade, eu quero trazer um resultado para o meu público-alvo. E aí eu estendo a administração privada, que pode ser buscando o lucro financeiro, mas para o nosso caso específico desse treinamento, nós estamos buscando o quê? O lucro social, potencializando. Nós sabemos o quão escassos os recursos públicos, né? E quão infinitas são as necessidades da população, até porque é inerente ao ser humano. Quanto mais você der para ele, mais ele vai buscar. Isso é inerente ao ser humano, é uma coisa normal. Então a gente precisa saber administrar os fatores de produção para maximizá-los e transformá-los realmente num produto que venha atender o maior número de usuários possível, né? Intervenções são aceitas e salutares, né, ao longo das aulas, só que eu peço que vocês aguardem um momento das interrupções em que a gente fala ou pergunta se tem alguém que quer fazer algum questionamento ou alguma interpelação, ou então aguarde um momento do debate oficial para poder realizar as questões. Claro que se for alguma coisa muito assim urgente, pode falar aí pelo comunicador com quem tiver como assistente, ou eu ou o Derli, e aí a gente vai intercambiando isso aí. O Derli, obviamente, tem acesso a qualquer momento a expor os problemas dele, e todos vocês também podem, desde que as intervenções sejam pontuais e objetivas, para que a gente não perca o foco do nosso trabalho. Ementa. Nós fizemos uma ementa, inclusive eu dei até uma ajustada hoje pela manhã nela, com 8 pontos assim gerais, né? Vamos só dar uma abordagem rápida sobre a administração pública e conceitos fundamentais.
entender um pouquinho sobre governança e governabilidade, que são pontos assim imprescindíveis para a construção do nosso conhecimento, sobretudo no que se refere à administração pública. Isso é imprescindível, que a gente tenha essa cognição, esse entendimento do que é governança e o que é governabilidade. Vamos definir a equipe, vamos tratar sobre a definição de equipe estratégica dentro do processo administrativo. Vamos falar um pouco da análise do balanço da gestão anterior. Vamos falar de prestação de contas municipal, que aí o Derli vai dar um show aí de um dia, ou provavelmente, ou possivelmente 2, aí vai ficar a critério dele, a gente ajusta de acordo com a necessidade dele, porque isso aí é um ponto imprescindível para o sucesso da administração, é saber se conf, entender matriz de risco e deixar o calque redondinho. Vamos falar um pouco do planejamento para os próximos 4 anos, né? Que já começa agora, o planejamento da administração pública para vocês começou dia 1º, não vai esperar março para começar a LDO e não sei o que, não. Na verdade começou na fase de transição lá, quando vocês estavam lá, se é que ocorreu aí no município de vocês pacificamente a fase de transição, né? Haja visto que nem nos Estados Unidos está ocorrendo mais, então aí por aí vocês tiram, né? E eu, como já vivi muito isso, em inúmeros municípios a gente chegava no dia de tomar posse, não tinha nem a cadeira lá para sentar. Estava tudo acabado, tudo destruído lá. Então, possivelmente, em alguns lugares, obviamente, a transição não foi pacífica e não se pôde dar início à gestão da maneira adequada. Mas nós vamos falar sobre isso e dos procedimentos. Vamos falar um pouco dentro de convênios de captação de recursos e alguns procedimentos que a gente deve observar. E o pesado mesmo, que eu espero chegar na quinta-feira, vamos tratar de auditoria e controle interno, vamos falar dos pilares de uma gestão de sucesso e de tudo aquilo que está envolvido, nesse processo. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco de administração pública, só para dar uma noção. Eu peço desculpa aos doutores presentes aí, sei que tem muita gente experiente, já com a bagagem, e isso se torna um pouco maçante, mas como eu digo lá nos nossos treinamentos, a gente precisa oportunizar aqueles também que estão construindo conhecimento agora, né? E até para a gente recapitular, conhecer outros pontos de vista, né? Que nem sempre nossa verdade é absoluta, então isso é muito interessante que a gente recapitule. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer a necessidade da sociedade, tais como educação, cultura, segurança e saúde. Gestor público. O gestor público ele tem como função gerir, administrar de forma ética, técnica e transparente a coisa pública, seja esta órgãos, departamentos ou políticas públicas visando o bem da comunidade. Aqui se destina em consonância com as normas legais administrativas vigentes. Então são 2 conceitos importantes. Primeiro, o que é administrar, né? Então tem pontos importantes que a gente precisa entender, né? Que é um conjunto de órgãos, porque a gente vai em inúmeros municípios aí que parece que só existe Secretaria de Finanças e Secretaria de Administração, são as únicas unidades que o prefeito escuta, né? Muitas vezes não escuta nem procurador e controlador, para ele é finanças, é dinheiro, e muitas vezes o dinheiro está concentrado na administração. É buscar o dinheiro e ver quem vai gastar, o restante não importa muito, mas a gente tem que entender que é um sistema, que tem a educação, que tem a saúde, que tem a cultura, que tem a segurança, está tudo interligado. E quando esse sistema não funciona, essa engrenagem não funciona bem, compromete todo o produto final, que seria o quê? O serviço que a gente entrega para a sociedade, né? E o gestor público ele tem como função gerir e administrar de forma ética, técnica e transparente a coisa pública. Aí a gente entra lá naqueles princípios, né, da impessoalidade, da legalidade e tal, que a gente não vai entrar nessa questão aqui de direito constitucional especificamente nesse momento. Quando a gente precisar fazer alguma abordagem mais específica, a gente faz, mas sem adentrar muito nesses pontos, porque não é foco do nosso trabalho aqui, né? E como eu disse, a gente só tem 10 horas, então a gente precisa tentar aproveitar ao máximo isso aí. Então, retomando aqui, né, sejam esses órgãos, departamentos ou políticas públicas visando o bem da comunidade.
a que se destina em consonância com as normas legais administrativas vigentes. Então vamos pensar grande, ó. É um sistema composto, obviamente, por inúmeras peças que têm que estar interligadas, produzindo um resultado eficiente, mas de que forma? Mas observando a ética, a técnica, a transparência, porque existiram muitos ícones da política aí que falavam, não, é um excelente governador, é um excelente prefeito, só que ele investia 10%, os outros 90% ia para o bolso. Então ele está produzindo um bom produto? Tá, muitas vezes ele fez uma escola maravilhosa, só que a escola que era para custar R$1.000, custou R$10.000. E ele está sendo ético? Ele está administrando de forma transparente a coisa pública? Não está. Então é esses pontos que a gente precisa entender quando a gente fala do que é administração pública e da missão do gestor público. Aí entra um ponto importantíssimo, governança, pontos importantíssimos. É aí que entra e a gente vai tentar construir esse conhecimento com muita tranquilidade, com muita calma. Daqui a pouco eu abro um espaço, a gente tira possíveis dúvidas e tal. Governança e governabilidade. O decreto número 9.203 de 22 de setembro trata a governança pública como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vista à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, quando a gente for pensar agora em diante, claro que muitos já têm esse conceito, mas eu estou falando para quem está começando agora. Quando a gente começa a pensar em governança, olha só aqui, estratégia, tá vendo? Olha o termo estratégia, ele veio logo, tá lá no decreto, ó, liderança, estratégia, controle, né? Postos em prática. E quem coloca isso em prática é a administração pública, que está subdividida em estratégico, tático e operacional. Mas quem encabeça tudo? É o estratégico, gente. É lá o gestor e as pessoas que ele indica para os cargos-chave, que eu falei anteriormente, que é administração, que é procuradoria, que é controladoria, não é isso? Que é saúde, que é educação. Então a gente precisa estruturar bem a nossa equipe. Para quê? Para que a gente possa conseguir esses resultados de governança. E por que a gente precisa de bons resultados de governança? Porque impacta na governabilidade. Mas o que é governabilidade? Governabilidade está relacionada às questões administrativas e ao ambiente político. É a capacidade do Estado em criar políticas públicas para solucionar questões sociais, bem como a imagem e a credibilidade de um governo e a capacidade de negociação, intermediação e a tomada de decisão. Governabilidade se resume a que, então, falando de maneira simplificada, é o poder de negociação, é o poder de convencimento que aquela entidade tem com relação aos diversos stakeholders. Os stakeholders são os interessados em determinado processo, produto ou atividade, né? Que é o quê? Que é o governo federal, que são os tribunais de contas, a sociedade, os empresários e etc. Por quê? Você precisa ter credibilidade para governar, porque senão acaba virando aquele inferno. A Câmara Legislativa não te apoia, a sociedade faz panelaço quando você vai fazer uma entrevista na televisão, o Tribunal de Contas reprova sumariamente e cotidianamente, dioturnamente as suas contas, e você fica você chega num estágio que você começa a rezar para que a sua gestão acabe logo e você se livre daquilo, sobretudo se você é um político, é um administrador ético, porque se você for do tipo que existe por aí, você não está nem aí, enquanto estão te xingando lá, você está dando um jeitinho de fraudar a licitação, comprando sua fazendinha e depois vai descansar lá, né? E rezar para o Tribunal de Contas e Ministério Público não te pegar, né? Mas então, só recapitulando, a governança é de que forma você monta o seu time de futebol. Falando de uma maneira bem simples. E a governabilidade é de que forma você joga para obter o seu resultado. Se você monta o seu time, se você coloca zagueiro para ser goleiro, goleiro para ser centroavante,
Obviamente, pode até ser que dê certo, mas obviamente o seu resultado, que no caso é a governabilidade e a facilidade que você vai ter, tanto para fazer o gol, como para convencer os seus torcedores de que seu time realmente é um time que merece permanecer na primeira divisão, vai ser muito difícil de comprovar isso. Ainda falando sobre governança e governabilidade, a gente precisa estratificar isso em alguns pontos, porque aí facilita o nosso entendimento. Tá? Então vamos tratar aqui de alguns princípios de governança. Nós temos a capacidade de resposta, a integridade, a confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade e transparência. Vamos a cada um deles. Professor Deli, fique à vontade aí para fazer suas ponderações. Em breve eu vou dar uma pequena pausa aqui para abrir comentários. Quais os pontos que afetam diretamente a governança de uma gestão? A capacidade de resposta está ligada à confiança no governo, que por sua vez é essencial para incentivar a cooperação e o cumprimento das leis e regulamentos. Poxa, estourou o transformador da UPA do municípiozinho de Xorroxó, só tem aquilo lá, é um município onde predomina crianças e idosos, né? Muita poeira e tal, pessoal com bronquite, com asma, precisa dioturnamente tomar inalação e queimar um transformador. Tá? De que forma o prefeito agiliza isso? Junto à companhia de eletricidade, aluga um transformador e tal? Ou é aquele que fala, não, a SEB tem 48 horas para com SEB é daqui, né? Mas eu estou falando, a sua companhia de energia elétrica tem 48 horas para regularizar isso. Eles estão no prazo deles, não tem o que reclamar. Faz parte do processo, né? Então tá, essa capacidade de resposta é aquilo que a sociedade busca, né? Tá, aí pronto, aí passa isso aí, passa 2 dias, morre gente e tudo mais, aí passa uma semana, ele tá lá mandando fazer uma estátua no meio da praça lá para um antigo vereador que foi do partido dele que merece. A estátua é feita em 3 dias e tem inauguração e tudo, aí faz sentido esse tipo de procedimento? Então é isso que acaba minando muitas vezes a gestão aos poucos, né? Esses atos assim, pouco éticos, digamos assim, ou pouco estruturados e planejados, digamos de uma forma assim mais técnica, é que comprometem esses pontos. A integridade, tradicionalmente, representa a busca pela prevenção da corrupção e pelo fortalecimento dos padrões morais da conduta. É aquilo, está muito ligado. Se você pegar integridade, prestação de contas, né, e tudo, tá tudo, como eu disse, é um sistema e está tudo interligado, né? Então, quando a gente está falando aqui da integridade, a prevenção da corrupção, porque não basta você prevenir a corrupção, você tem que demonstrar que seus mecanismos são realmente eficientes, porque, como eu disse, o ser humano, ele não busca por, isso não sou eu que estou dizendo, Maquiavel e grandes filósofos já diziam isso, que a gente sempre busca no indivíduo o pior dele, a gente pouco enaltece, são poucas as pessoas que olham para um cidadão assim e enaltecem as qualidades dele, sempre vai procurar um defeito, não, ele tem um problema na perna, não, o olho é maior do que o outro, ele tem a cabeça grande, como é o meu caso e tal, e isso aí são pontos assim que, na verdade, não representam em si, não caracterizam em si os aspectos que realmente são relevantes dentro daquele processo, né? E aí eu volto a dizer aqui, por exemplo, a prevenção da corrupção. Isso tem que ser divulgado, sobretudo naquelas audiências públicas, a gente tem que estar tratando disso, dos mecanismos, das ações do controle interno e etc. A confiabilidade representa a capacidade das instituições de minimizar incertezas para os cidadãos nos ambientes econômico, social e político. É terrível quando você tem uma administração que toda semana a oposição consegue, por falhas grotescas de administração, balões de ensaio para comprometer a sua gestão. Seja elas por aspectos econômicos, quando você realiza uma licitação inadequada, quando você nomeia uma pessoa sem competência para exercer um cargo-chave dentro da sua gestão e várias outras. Quando você atrasa repasse de 12º para a Câmara, quando você
atrasa os repasses sociais para a população. Então, tudo isso compromete a confiabilidade que o indivíduo tem naquela instituição. Melhoria regulatória representa o desenvolvimento e a avaliação de políticas e de atos normativos em um processo transparente, baseado em evidências e orientado pela visão dos cidadãos e partes diretamente interessadas. Veja bem, o desenvolvimento e avaliação de políticas e atos normativos em um processo transparente, baseado em evidências e orientado pela visão dos cidadãos. É aí onde isso acontece. Isso acontece no momento em que você realiza as audiências públicas, tanto para votar se realmente é mais importante construir uma quadra, uma escola naquela região, quando você submete a sua LDO, o seu PPA, a sua LOA, a avaliação não só da Câmara, mas disponibiliza para a sociedade por meio de eventos, né? É a gestão participativa, que hoje em dia já não se fala tanto. Prestação de contas e responsabilidade, isso é a chave de tudo, né? Representa a vinculação, notadamente, da administração de recursos públicos entre decisões, condutas e competências. É você mostrar o que você fez, por que você fez, de que forma você fez, e mostrando que realmente, né, o ato administrativo, né, quando a gente fala de motivação, né, da finalidade, do objeto e etc., se realmente esse ato, ele não só é ético, mas ele é legal, ele é impessoal e visa realmente o interesse público, observando-se a indisponibilidade do interesse, a indisponibilidade dos recursos públicos e a supremacia dos interesses públicos, né? E por fim a transparência, que é o quê? É você sempre se preocupar em divulgar, né, as informações, manter uma relação aberta entre os órgãos de controle, entre as entidades de fiscalização, entre os conselhos municipais, que é um ponto assim que a gente percebe que ainda hoje ele compromete muito a gestão, porque o prefeito ele faz questão de querer controlar os controles municipais, isso em alguns casos, obviamente temos as exceções, e essas exceções e esse comportamento inibe a atuação dos conselhos que têm a missão de quê? De avaliar, de fazer essa avaliação proativa se a sua gestão realmente está funcionando como deve funcionar. E muitos prefeitos... Professor, Pois não? quando a gente fala a prestação de contas, quando a gente fala a accountability, né, com essa relação direta aí com a transparência, a gente vem em mente aí a questão do controle social, a instrumentalização desse controle, tendo em vista, né, que os recursos são públicos, né, e essa responsabilidade aí, né, que tem os gestores, a gente percebe, né, dois viés, um viés que é o nosso cidadão, né, e outro viés aí que é do gestor, né, que o gestor tem essa obrigatoriedade, né, quanto aí a prestação de contas, quanto aí a accountability, quanto aí a publicidade e também a transparência aí, né, dos atos, né, que são ocorridos, né, diariamente aí em relação à gestão. E eu já andei dos dois lados aí da moeda. Também, quando a gente fala aí do controle social, não é somente, né, o Tribunal de Contas, né, não é somente o Ministério Público, não é somente as entidades, mas nós, né, nós cidadãos, né, que fazemos parte aí, né, do controle social, e a gente, como contribuinte, como cidadão, a gente busca aí, né, que o gestor público ele possa dar transparência, né, ele possa, não, ele deve, né, dar a transparência para bem da otimização aí dos recursos, né, que são nossos, é do povo. Quando o pessoal fala do orçamento, né, orçamento público, eu sempre falo, o orçamento é do povo, né, o orçamento ele é nosso e ele tem que ser dado aí a devida transparência, e aí a gente abre aí um leque gigantesco aí em relação à prestação de contas, e que é uma preocupação, né, que o gestor tem, né, desde o início aí, porque ele já pega um orçamento que foi de outro gestor e começa a execução. Muitas vezes aí, né, um orçamento aí que não é planejado, um orçamento surreal, um orçamento totalmente desequilibrado, e principalmente, né, a gente alerta aí os gestores, né, principalmente os gestores novos, né, que esse ano aí é um ano bem
um ano bem atípico aí em relação às finanças públicas. Então, por isso que a gente tem que ter esse zelo, essa cautela em relação aí à prestação de contas, à transparência, à publicidade, porque gerir recursos públicos, a gente tem que ter técnicos, né? Nós temos que ter aí todo um trabalho em prol aí, né, da própria sociedade, a gente poder dar essa publicidade, essa transparência que hoje eu digo para vocês que falta. Já fui assim, experiência própria, chamado, né, por vários aí ministérios públicos, né, que me convidam para analisar contas públicas, né, contas de municípios, contas aí em relação à própria contabilidade, em relação ao próprio execução orçamentária, em relação ao que prega lá a lei de responsabilidade fiscal, aí é a nossa LRF. Então, assim, a prestação de contas ela é muito ampla. Não é porque geralmente o gestor, eu vejo isso em diversas prefeituras aí que a gente conversa com o pessoal, eles estão muito preocupados e bitolados no Tribunal de Contas. Ah, tá tudo bom lá no Tribunal de Contas. E é quando a gente começa a analisar, né, as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, quando a gente começa a analisar os demonstrativos, os relatórios fiscais, começa a analisar, fazer aí um cruzamento, uma análise de dados. Aí o cara começa a chorar, né? Aí é que dá vontade de chorar, né? Até eu vou, amanhã eu vou trazer algumas experiências, como a gente teve lá quase 8 anos no Tesouro Nacional, que a gente conversava com os prefeitos, né? O pessoal botava a mão, colocava a mão na cabeça e dizia: minha Nossa Senhora, eu estou aqui em Brasília para receber 10 milhões e eu estou inadimplente, e eu não prestei de contas no determinado item, eu estou irregular. E aí o negócio pegava, dizia, por que eu entrei nessa? Eu já tive várias experiências aí durante esse período, mas aí a gente conversa amanhã mais detalhado. Amanhã vai ser bem interessante. Aqueles que puderem participar, eu recomendo, né, a participação. Voltando aqui à nossa história, só recapitulando, né, a gente falou de administração pública, falou do administrador, falou de governança, que é o que? A estratégia em administrar, né, resumindo assim, de uma maneira bem simples. Falamos de governabilidade, que é o respaldo por meio dessa estratégia que eu utilizo em governar, é o respaldo que eu recebo da sociedade como um todo, relacionando os diversos stakeholders, legislativo, judiciário e a própria população em geral, dando ênfase especial à classe empresariada, que é quem sustenta com maior aporte de capital os recursos e os investimentos da administração pública. Então é falando de tudo isso aí. Aí a gente começa a entrar num ponto meio espinhoso, que às vezes o pessoal que organiza os treinamentos pede pra gente cortar, mas eu falo, não, isso aí, a gente não está aqui para agradar prefeito, não. A gente está aqui para mostrar para eles a realidade, né? Nem sempre quem te agrada está querendo te ajudar, né? E aqui a gente está querendo ajudar, e por conta de toda essa experiência que a gente vem adquirindo e não aprendeu facilmente, não, a gente aprendeu apanhando, sendo multado e etc, né? E hoje a gente passa isso de uma maneira bem tranquila, né? Para vocês, mas mostrando de que forma a gente pode mitigar, porque infelizmente dentro da administração pública você tem inúmeros entraves que nem sempre você consegue realizar aquela gestão que era o seu sonho, né? Mas você deve fazer o mínimo possível dentro da sua o máximo possível dentro da sua limitação. Definição da equipe estratégica, tá? Quem vai tocar esse meio de campo para mim? Quem é meu time de futebol, né? É um aspecto imprescindível para a continuidade de qualquer empresa ou projeto, tendo em vista que por meio da equipe estratégica todo plano de gestão é implementado e ajustado ao longo do mandato. Recapitulando aqui, lá nossas aulas de administração, temos o estratégico, tático e operacional. É o núcleo pensante da administração. Tá, e quais são os requisitos assim mínimos, mesmo assim basilares, para que eu indique esse núcleo estratégico, né? Vamos lá, o que o cara precisa saber? Um cara que vai ser um secretário, vai ser um controlador ou vai ser um procurador?
Ele precisa conhecer a administração pública, ele precisa, sobretudo, né? Ele precisa conhecer a administração pública, sobretudo, no que se refere à legislação aplicada, que é o quê? Que é aquele, eu vou mostrar daqui a pouco, que é administração, ele tem que conhecer de administração, princípios de administração, ele tem que conhecer de direito, ele tem que conhecer de contabilidade e ele tem que conhecer de economia. Tá, mas ele tem que conhecer profundamente isso? Não. Ele tem que saber, dentro da área que ele vai atuar, os requisitos básicos de cada disciplina dessa, de cada ciência dessa, para que ele não peque e comprometa o funcionamento de todo o sistema. Porque, como eu falei, é um sistema. Se uma engrenagem não estiver funcionando, não estiver azeitada de maneira adequada, obviamente o sistema vai emperrar, né? Pense num relógio, aquelas engrenagens todas, a maioria hoje é digital, mas pense naquele relógio, uma coisa simplesinha daquela, insignificante daquilo, se não tiver bem lubrificada, se não tiver com a tensão do aperto especificamente de acordo com o fabricante, ele vai atrasar 1 milésimo de segundo a cada 2 dias. Vai chegar uma hora que isso vai começar a afetar no seu resultado, né? na hora indicada pelo relógio. Né? E ele precisa também ser proativo e descentralizador. Não adianta ele ser tudo isso aí, mas ele concentrar na coisa. Por quê? Porque ele tem que sempre ter o conhecimento de administração para entender que ele é do núcleo estratégico e ele tem o tático e tem o operacional. Ele precisa saber segregar isso, porque se ele começa a absorver tudo isso, ele acaba perdendo o poder de pensar, porque não sobra tempo, e acaba cometendo erros assim grosseiros por conta de quê? Por conta de não ter tempo para planejar as suas atividades. E volto a dizer, isso vem o quê? Comprometer todo o sistema. Edson, Pois não. outra experiência que eu trago durante esse período aí é que eu vi vários controladores internos, tá? Com cargos aí de motorista, de vigilante, não desmerecendo o cargo, a função, mas para capacidade técnica, né, que é do controlador interno responsável, né, pela administração financeira, orçamentária, fiscal. Então, essas qualificações, né, os gestores têm que ficar atentos, né, porque muitas vezes isso acontece muito aí no Brasil, são centenas de casos, como o pessoal fazia o cadastro e mandava as informações, né, com o controle interno, a gente percebia lá que, infelizmente, aí não atende aos requisitos mínimos, né, mínimos aí de conhecer a administração, conhecer direito, cada um na sua função, né, tem que ter aí a função do controlador interno e ser uma pessoa extremamente técnica, extremamente conhecedora aí, minimamente aí, né, da área do direito, da economia, da administração e da contabilidade, porque a tarefa, né, do controlador interno aí é uma tarefa, né, que tem que ser aí bem planejada, né, a pessoa, o técnico certo, para não colocar aí a administração, né, em situações aí complicadas. Então, isso que também a gente percebeu durante esses anos aí, né, que centenas, tá? Estou falando de meia dúzia não, de centenas, né, infelizmente aí não atendendo aos requisitos mínimos. Verdade. Então, e aí a gente vai chegar nesse ponto que você tocou aí praticamente agora dele, né? Vamos só dar uma recapitulada aqui, né? Falando dos 4 pilares da gestão pública e privada, e a gente tem o mnemônico, uns chamam de DEAC, outros chamam de DECA, né? Para memorizar, que é Direito, Economia, Administração e Contabilidade. Direito, preciso cumprir a legislação. Economia, aplicar com eficiência os recursos escassos para obter a efetividade. Todo mundo lembra lá, né? Passou pela universidade, lembra de economia, a maioria, pelo menos quem viu, né? Os fatores de produção, terra, capital, trabalho, tecnologia, que alguns consideram, outros não, e a forma como a gente deve aplicar esses recursos para poder obter o resultado esperado de maneira satisfatória, né? A administração. Então, só recapitulando, eu aplico com eficiência, portanto, planejo com sabedoria minhas ações e, finalmente, eu registro, analiso e controlo
as receitas e despesas, tá? Então, precisando cumprir a legislação, por quê? Porque na administração só posso fazer aquilo que a lei prevê, não é isso mesmo? O princípio básico de administração pública, né? Eu aplico com eficiência, para isso eu planejo com sabedoria e ao final, depois de aplicar, eu registro, analiso, controlo e retroalimento esse processo, porque é um sistema, como a gente vem enfatizando aqui insistentemente, é um sistema e esse sistema precisa funcionar dessa forma para obter os resultados. Então vamos lá, se eu preciso ter direito, economia e administração e contabilidade como carros-chefe da minha administração, então de que forma eu conduzo isso? De olho na minha equipe estratégica, que eu segrego ela em cargos estratégicos de atividade meio e cargos estratégicos de atividade fim. Vamos aos cargos estratégicos de atividade meio. A organização aqui não obedece nenhuma hierarquia, eu fiz dessa forma para poder tentar deixar mais próximo daquele mnemônico DECA lá, para facilitar depois para vocês quando precisarem revisar ou pensar nisso. Procurador, só posso fazer o que a lei prevê. Planejamento, planejo de acordo, isso aqui eu estou falando dos cargos estratégicos, né? Então é procurador, agora secretário de planejamento, planejo de acordo com a lei vigente, né? Sempre de acordo ali com o que o procurador passa para mim, de acordo com a lei vigente, os rumos da administração. Então tá, o prefeito ele tem os sonhos, tem as metas, tem a proposta de governo dele, mas eu preciso planejar, né? E planejo o quê? Observando a norma. Tá. Um exemplo básico disso, o prefeito quer construir uma fábrica num local onde o plano diretor só prevê residência, né? Então tá, eu planejando, eu evito esse tipo de coisa. Exemplos assim, bem básicos, bem elementares. Administração, organiza os fatores de produção necessários à obtenção dos resultados por meio da atividade fim. Né? A atividade fim está lá embaixo, é saúde, é educação, é turismo, é comércio e etc. Controlador, realiza o acompanhamento prévio, concomitante e a posteriori dos atos e fatos praticados pela gestão. Eu, como disse hoje num debate lá no grupo, no nosso grupo de estudo, como o STF está para o guardião da Constituição, como o controlador está para o guardião do município. É o controlador que consolida tudo isso, e eu digo município, mas eu falo controlador lato sensu, ou seja, controlador em todas as esferas que desempenham atividade de controle. Pode ser desde uma empresa até o governo federal, não importa, Controladoria Geral. Ele é o guardião dos atos e fatos realizados pelo município, né? Porque ele controla o prévio, ou pelo menos ele deve controlar o prévio, concomitante, a posteriori, os fatos praticados pela gestão. Amanhã o Derli vai acessar o CALC e vai mostrar algumas aberrações de determinados municípios aí. Ele filtrou alguns e ele vai mostrar as aberrações. Aí eu pergunto, onde estava o controlador desse lugar aí? E pergunto mais, 5.570 municípios, se eu não me engano, poucos, menos de 100, estão com a situação regularizada. Esses controladores estão fazendo o que aí com esse dinheiro que eles estão ganhando? É isso que eu quero saber. Por quê? Além disso, é conta reprovada, é uma série de outras coisas. Por quê? Porque eles não incutiram ainda o preceito básico de que eles têm essa missão e, sobretudo, eles respondem solidariamente junto com o gestor, né? Junto com o gestor. É porque, como na Lava Jato, não apareceu uma Lava Jato ainda para município, para passar o rodo aí em todo mundo, porque no instante essa farra acaba. Porque aí o cara que se candidatar a um cargo de controlador, a um cargo de secretário de finanças, ele vai pensar duas vezes. Por quê? Porque lá na frente ele vai responder solidariamente, que hoje poucos respondem. Atenção especial para o papel do contador. É impressionante. Graças a Deus eu nunca trabalhei em administração privada, mas eu via isso em 95, né? Eu trabalhava, eu ganhava R$ 2.800 e o salário mínimo era R$ 75, R$ 70 um negócio desse.
né? E eu lembro que meus amigos contadores cuidavam desse negócio de empresa, serviam de office boy para as empresas e ganhavam R$ 70, um salário mínimo por empresa, né? Graças a Deus eu não passei por esse sofrimento, né? E outra coisa, e o ponto mais importante era que eles eram abominados pela empresa. Nossa, eu só pago esse cara porque não tem jeito. O cara servia de office boy, toda hora na Receita, ia em Juseb, ia não sei o que, quase um escravo para ganhar um salário mínimo, né? E aí ele precisava ter 30, 50 empresas para sobreviver, por isso que a maioria naquela época fumava e bebia café, fumava parecendo uma caipora e bebendo café. Por quê? Porque não dava conta, era uma correria danada. E o mais impressionante hoje em dia, sobretudo os contadores que migram das instituições privadas para a instituição pública, ele tem a visão das normas e preceitos da administração pública que o cliente dele tinha sobre ele. Hoje em dia, ele vai preencher uma matriz de saldos contábeis, ele reclama. Ele vai preencher um relatório resumido de execução orçamentária, ele reclama. Ele vai preencher o relatório de gestão fiscal, ele reclama. Ele faz aquilo sujo e porcamente para cumprir prazo, mas a informação não tem qualidade nenhuma. Então, ele está fazendo a mesma coisa que o cliente dele passou a vida dele toda fazendo. Ao invés de quê? Potencializar isso, tá. Se a vida só me dá limão, eu vou fazer uma limonada. Vou pegar, vou entender esse troço dessa matriz de saldo e vou transformar isso em informação gerencial. Vou pegar o relatório resumido de execução orçamentária, vou ver lá limite de pessoal, limite de educação, vou analisar endividamento público, vou entender tudo como funciona isso, porque em breve eu vou sair dessa prefeitura aqui, que o prefeito me trata como escravo, e vou estar num grande município desse, eu vou passar num grande concurso. É isso que ele tem que pensar. E não tratar as atribuições dele como se fosse uma coisa assim, quase que desprezível. E pior que isso irradia, isso espalha, enraiza por toda a administração pública, porque você vê o tratamento que o contador recebe dentro da administração pública. Ah, não chama lá fulano, lá manda. Aí começa a chegar, tudo cai nas costas do contador. Por quê? Porque ele mesmo não valoriza as atribuições que ele desempenha. Mas vamos tocar o bonde. Secretário de Finanças, planejo, administro a execução orçamentária e financeira da administração pública. Pessoal, agora entra a questão chave da coisa. Como é que eu pego o primo da minha esposa, que se formou em Direito em 1970, renomado advogado de porta de cadeia, e nomeio ele como procurador-geral do município? O cara nunca leu um direito administrativo na vida dele. Acho que o último exemplar de direito que ele leu foi em 1970. E a única coisa que ele sabe é impetrar habeas corpus, né? E tal, e esse tipo de coisa, aí o cara coloca como procurador. Aí tá, meu motorista de campanha, o cara que me livrou de tomar um tiro, não sei onde colocar ele, coloco como planejamento. Não, você vai ser o cara do planejamento, porque eu devo minha vida para você e vai ser o planejamento. Cara, pega esse cara aí, você quer ajudar ele de alguma forma que não é correto, coloca ele lá como chefe de cerimônia da área administrativa lá do fim do mundo, coloca esse cara lá ganhando o dinheirinho dele lá. Secretário de administração, não, o namorado da minha filha se formou agora em administração, só tirava 10, pronto, vai ser meu secretário de administração. Controlador, não, o cara foi meu contador, por fazer a minha declaração de imposto de renda, sempre recebi restituição, mesmo quando não merecia, pô, um cara desse não vai saber cuidar de contabilidade, ordenar os contadores e tal. Finanças, o cara foi gerente de banco 15 anos, pô, um cara de 15 anos não vai saber controlar umas contazinhas de prefeitura, anotar ICMS e tal. Gente, não é assim. Tem todo um arcabouço legal, tem todo um aspecto normativo a ser cumprido. Você precisa conhecer, você precisa entender prazos, fluxos, LDO, PPA, tudo, LOA, tudo tem que estar casadinho ali. Se tiver uma coisa fora do lugar, pode comprometer toda a sua gestão. E por fim, se essa estrutura, se esse departamento estratégico não funciona, o que acontece lá no final? Vai faltar, obviamente, vai faltar o quê? O oxigênio lá na ponta, vai faltar o Bolsa Família, vai faltar o remédio, vai faltar prótese, vai faltar o médico lá para fazer o procedimento eletivo, né?
Por quê? Porque você não planejou, você não tem estrutura, você não tem sequer profissionais que no curto, médio ou longo prazo, ainda que passe lá na gestão 30 anos, possam lhe fornecer subsídios para que você faça uma gestão eficiente. Aí depois ainda fala, povo ingrato, fiz tudo por eles e não me reelegeram, né? Então é mais ou menos por aí que funciona. Ô Edson, assim, eu atuo como controlador, como você sabe, e ainda não entra na minha cabeça porque a administração pública ainda é tão amadora. Porque a gente sabendo todos os requisitos, esses exemplos que você vem dando, porque ainda acontece tanta coisa na administração pública e assim as penalidades ainda são brandas, tem que existir tantos processos para poder o pessoal ainda cair na real, que para ter para você poder, na verdade, trabalhar corretamente, tem que ter várias e várias leis, e mesmo assim eles conseguem ainda burlar. Eu não sei ainda como a nossa administração pública ainda é tão amadora, apesar da lei, as leis ainda ser perfeitas. São leis pesadas, mas ainda, vamos dizer, dá um exemplo, a do nepotismo. Eles conseguem de uma forma burlar a questão da lei do nepotismo, porque botam um terceiro que repassa o dinheiro para o primo de não sei quem da prefeitura. É complicado ainda esse amadorismo que ainda existe na administração pública brasileira. Tem como você dar algum exemplo que isso ainda acontece nesse tamanho amadorismo ainda? Eu vou falar um pouco, também vou abrir para o professor Derli, para que ele faça os comentários que ele julgar necessário. Mas, sabe quem é o principal culpado disso tudo acontecer? Somos nós, é o povo. É o povo, porque somos nós. Se você pega lá a Constituição, e eu já estava conversando isso lá no nosso debate lá no grupo, você pega a Constituição, todos esses que estão aí desempenhando alguma atividade pública, que seja do faxineiro ao prefeito, eles estão representando a sociedade. Foi a sociedade que colocou lá o prefeito e, por consequência, todo o seu staff. O prefeito participa, os candidatos participam, elaboram planos de governos pífios aí. Eu quero que alguém me diga aqui quem é que anda lendo plano de governo. São raras as pessoas, só aquelas que estão ligadas realmente às atividades públicas, que têm algum interesse direto ou indireto na coisa. Mas o cidadão em si mesmo, o cidadão, vou chamar aqui de homem médio, sem ofender, né? No direito constitucional e penal a gente sabe que de homem médio é aquele que tem um conhecimento razoável, né? É o homem alfabetizado, digamos assim, com algum grau de conhecimento. Eu quero ver o homem médio que pega o plano de governo, que pegou o plano de governo, por exemplo, do Boulos lá em São Paulo, né? Foi isso? Lá em São Paulo, quem foi? Quero que pega lá do prefeitozinho de Xorroxó do Norte, que o cara fala que vai construir 15 quilômetros de abastecimento d'água, né? 15 quilômetros de rede de abastecimento d'água para atender 4.000 pessoas, quando a gente sabe que a vazão do rio é 500 litros por hora. Como é que ele vai abastecer 4.000 pessoas, que uma demanda é de 20.000 litros por hora, ele vai abastecer com 500 litros por hora? E ninguém se preocupa com isso. É o cara que vai fazer 500 creches, quando a gente sabe que no município, Derli depois vai falar isso, e eu estive no Ministério da Cidade, sou testemunha ocular disso, o cara promete 500 creches, ele celebra o convênio, o dinheiro está lá para ele pegar, e quando chega na hora de receber o dinheiro, ele não consegue a legalização do terreno para fazer a creche, e o dinheiro volta. Então tá, e quem conferiu esse plano de governo dele? Ninguém. Então é por isso que essas coisas acontecem. E acontecem também por quê? E por que que isso continua a vida toda? Por quê? Porque o Tribunal de Contas vai e reprova as contas, mas você sabe que ele reprova a título de recomendação. Quem aprova ou reprova a conta, na verdade, é o Legislativo. Aí Zezinho do Gás, que você colocou lá e votou para poder sacanear, para poder tirar sarro com a gestão, para não deixar o outro candidato ganhar. Você votou em Zezinho do Gás, você votou no Tiririca da vida, você votou em não sei mais quem aí, e aí depois você quer que Tiririca da vida resolva o seu problema. Aí ele vai o quê? E recebe lá, Zezinho do Gás, recebe um
um tuk-tuk para carregar o botijão dele, pronto, e ele vai o quê? E aprova o lixo das contas apresentadas e reprovada sumariamente pelo Tribunal de Contas por 2/3 da Câmara e aprova a conta dele. Então tá aí quem é o por que isso perdura. E vai lá, eu conheço prefeitos aí que ele passou 4 anos com as contas reprovadas no Tribunal de Contas e o Legislativo aprovou as contas dele. Por quê? Porque metade dos cargos da administração pública estavam em posse de quem? Dos parceiros, dos vereadores, etc. E isso não é só em interior não, viu? Se a gente começar a olhar em capitais aqui bem próximas, é uma realidade assim bem transparente. Professor, Pois não, fica à vontade. só para eu concordo aí com o Rony, que ainda as punições, as sanções, elas são muito brandas ainda, né? Eu vi poucos casos ainda no Brasil onde o prefeito teve aí uma punição de cassação de mandato por improbidade ou foi afastado. Porque olha só, os casos que a gente vê, mas assim, o que falta? Falta o controle social, falta nós, Exatamente. cidadãos, eu sou, né, tipo, como eu falei, a gente tem quem que fiscaliza? Tribunal de Contas, tá? Que é uma área da prestação de contas aí de um ente federado. Qual que é o outro órgão aí que a gente tem? Vamos para a área dos regimes próprios, RPPS. Tá? Quem fiscaliza? Secretaria aqui da Previdência. Vamos para as prestações de contas lá do artigo 50 da LRF, Tesouro Nacional. Tem que mandar a DCA, tem que mandar o réu, tem que mandar a EGF, tem que mandar as informações. Então, assim, o que falta? Quais as sanções que a gente vê aí no dia a dia? O tribunal vai lá e dá multa, né? Também o que eu vejo os ministérios públicos, né? Por isso que eu digo, os ministérios públicos chamam as pessoas que conhecem um pouco, que têm um pouquinho mais de experiência. Também falta esse conhecimento aí da área pública, da contabilidade, da parte orçamentária, da parte fiscal, né, em relação aí porque são tantos crimes, digamos, que se tem. Vou citar alguns aqui, tipo inserção de informação falsa no sistema público brasileiro. De 2 a 12 anos de cadeia. Tá? Eu pego aqui um município qualquer, vou entrar no Siconf, vou baixar as contas, os balanços, a DCA, o réu. Pessoal, a grande maioria, aí tá lá, não tem registro contábil. Tá? Pega um balanço lá patrimonial, não tem estoque, tá? Significa dizer para a população que o estoque é zerado, ou seja, se a gente for lá no estoque lá da Secretaria da Educação, da Saúde, tem milhões. Não tem registro. Dele é o just in time, é padrão americano. Não tem registro do crédito tributário. O município não registra por competência, só vai registrar lá quando o cidadão vai pagar, registra por caixa, atendendo o artigo 35 da 4.320, ou seja, não tem contabilidade. Eu sempre falo, pessoal, vocês não atendem. Eu já tive assim várias frente a frente aqui com toda a equipe, e é isso que eu gosto, tá? Frente do Ministério Público, frente aí de órgãos, né, da sociedade, conversando para entender a gestão, entender o porquê que o contador não registra o estoque do município almoxarifado, por que o contador não registra o crédito tributário, porque são milhões, IPTU, ISS, ITBI, etc. Então, assim, a gente fica eu fico como professor da área, né, a gente estudou tanto, está estudando, né, de um simples registro, né, de a gente pegar, até se der tempo amanhã, a gente vai baixar algum balanço aí que vocês queiram dar uma olhada. Pessoal, é deprimente, tá? É muito deprimente para quem é da área, ou a população aí, o controle social, de ter um balanço praticamente quase zerado. Pois é. E às vezes já incorreu no crime. Isso, sem contar olhar o cálculo, então nem se fala. Pois é. Aí eu digo. Vários crimes. Né? Aí eu digo, tá? E quem é que vai para
no Legislativo participar de uma sessão de uma aprovação de contas para entender a coisa? Ninguém vai. Quem é que chega lá quando aprova as contas do prefeito Picareta? Quem vai para a porta da Câmara bater panela e dizer que não aceita aquilo ali, que não aceita, que só vão sair de lá quando eles revirem aquele ponto ou chamarem uma auditoria para verificar? Ninguém vai, passa em branco. Por quê? Porque o cara pega no dia da sessão, ele coloca o trio elétrico na outra praça lá e o povo quer o quê? O povo vai pro trio elétrico e larga a bagaça lá. Então tá, enquanto, é o ônus, enquanto não virar uma Suíça, uma Noruega e tal, não tem jeito, a gente vai sofrer com isso. Por quê? Porque nós damos causa a isso aí, não tem jeito. Não tem jeito, nós damos causa. Aí o negócio do registro, que eu digo pra você, a culpa é de quem? A culpa é de quem define os cargos lá, porque ele pega uma pessoa que não tem qualificação e o cara chega lá e acha, viu, Derli, que preencher, eu digo isso porque eu auditei inúmeras prefeituras e eu digo isso com propriedade. O cara fala, eu falo, cara, você vai perder o prazo disso. Ele, não, daqui a meia hora eu coloco uma informaçãozinha lá e encaminho, ela na época, ela pela STN, era o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Você lembra disso, Derli? O cara chegava lá, cara, colocava qualquer coisinha lá, encaminhava pro sistema, ninguém, não dava nada. Então, isso perdura. E aí, se a gente lê o CPC 300, o artigo 312, 313, incorre em crime de informação falsa no sistema público brasileiro, dá de 2 a 12 anos. E a sociedade não desperta, né? Isso citando, não apresentou o RGF, outro crime fiscal, não apresentou o réu, não prestou... Enfim, se a gente pegar o decreto 201 ainda de 67, se pegar lá fala até do estoque, né, que tem que ser registrado, tem que ser, senão causa aí a improbidade administrativa. Enfim, a gente tem leis aí de sobra. Até a pergunta aqui do nosso colega aqui, né, por que o pessoal não publica aí as demonstrações contábeis, né, que é obrigatório. Eu vou citar outro exemplo, pegue os institutos previdenciários, os RPPS, os regimes próprios. Não, É impressionante que o pessoal não tem a publicidade, se tem, está escondido a publicidade das demonstrações contábeis. Entendeu? Então, não, assim, isso se estende a órgão federal, porque eu lembro que o Correio teve um problema lá com, você lembra com, como é que eu esqueci o nomezinho lá não é previdenciário não, mas é um fundo que eles têm lá, os Correios, que uma fraude enorme. Então é praticamente em todas as esferas da administração. E assim, então assim, vai da nossa cultura e também do conhecimento. Pois é. Né? Por isso que assim, a sociedade tem como mudar. Tem como mudar. Como cidadão do município, quando eu olho o balanço contábil que não atende ao mínimo, mas uma coisa que eu digo sempre, a minha geração, ou seja, nos próximos não sei quanto tempo ainda dura aí, digamos que uns 20, 30, sei lá, com boas perspectivas aí, não vai alcançar essa transformação. Agora a gente precisa começar, né? A gente precisa começar isso aí, começar a não achar, como tem aquela música do Engenheiros, não vemos graça na TV e morremos de rir no horário eleitoral. A gente tem que acabar com isso, do cara botar uma peruca e vem lá, vote em Zezinho Banguelo. Aí eu acabo de dar risada, vou lá no dia e voto em Zezinho Banguelo. Vai caçar o que fazer. Aí depois você chega com sua mãe morrendo no hospital e você não sabe por que não tem medicamento lá da farmácia popular, por que não tem um antidepressivo para o filho doente e tal. Por conta disso, porque você escolheu o Zezinho Banguelo para te representar, cara. Então agora quem tem que chorar é você. Você não deu risada do Zezinho? Agora você chora, né? Então, infelizmente, é a nossa realidade. É a nossa realidade. Engraçado, né? Que a gente parece que ainda sofre daquela velha síndrome de Gabriela, né? Quando você chega para fazer alguma mudança, não. Como o professor Derli estava falando, quando você pega um balanço desse e pede para analisar, por que você está pedindo esse balanço? Por que você está fazendo isso? Ou seja, está sempre acostumado com aquela síndrome de Gabriela. Sempre foi assim, ninguém quer mudar, sempre foi do mesmo jeito. Ou seja, se uma pessoa vem com uma boa prática, uma prática administrativa saudável, isso causa estranheza hoje. Cara, você é testemunha disso, você é testemunha presente disso. Quando eu implantei o sistema Audita 3 nos conselhos de fiscalização,
Rapaz, eu fui jurado até de morte. Você lembra disso? Eu fui É, jurado com até de certeza. morte quando eu implantei o Audita lá, que o cara lançava os balanços lá e o sistema calculava tudo sozinho e dizia, tá errado, tá errado, tá errado. Não é possível, eu fiz a vida toda, problema seu, tá aqui, ó, 4.320 diz isso. Tá errado aqui e eu vou reprovar suas contas. E pronto, você tá entendendo? Quase morri até hoje. Resolveu? 50%, os Foi outros até para 50%. dividir. Hein? Como é? Foi até para realizar visitas. Pois é, tá vendo aí? Mas vamos retomar aqui, que senão daqui a pouco o pessoal abandona aí, que vai achar que eu tô. Vão querer o ingresso de volta, vão dizer que eu tô enrolando. Pessoal, a partir de agora, e o tempo está um pouco exíguo, a gente vai tentar nesses próximos 15 minutos, eu vou deixar 15 minutos aí para o encerramento, para a gente falar um pouco agora do que realmente a gente veio fazer aqui. Né? Analisando o balanço da gestão anterior. Qual é o primeiro ponto? Voltando a recapitular. Por que a gente tem que ter equipe estratégica qualificada? Porque é na hora que a gente assume a gestão que a gente começa a entender todo o problema que a gente assumiu. E assumiu, meu amigo, missão dada, missão cumprida. Corre atrás do seu prejuízo agora. Vamos transformar o limão na limonada. Beleza? Aí tá. Aí é que o cara começa a chorar. Semana passada um prefeito ligou e disse assim: mudaram a súmula 230 do TCU, agora não respondo solidariamente mais com o gestor não. Agora ele me paga. Eu vou pegar, vou queimar aqueles processos dele, tudo que tá aqui, que eu quero ver como é que ele vai prestar conta. Aí eu não vou responder nada mesmo, depois eu digo para o Tribunal de Contas que eu não achei nada aqui. Eu falo, tá, beleza. E você sabe que você fazendo isso, vai inscrever o nome dele lá em diversos responsáveis no CIAF, você vai ficar com pendência, você não vai receber transferência voluntária por um bom tempo e etc. Por um bom tempo não, até sanar a pendência e tudo. Aí o cara já ficou meio assim, eu falo, vocês estão achando que o Tribunal de Contas é menino? Ele tirou aquele negócio lá da corresponsabilidade, por quê? Porque ele sabe que ali estava explícito, só que agora está tácito, né? Tá, você é corresponsável do que agora? Não do ato infracionário em si, mas da continuidade da sua gestão. Você é corresponsável pela continuidade ou não, pelo sucesso ou não da sua gestão. Porque se você prejudicar o gestor anterior, você não vai conseguir caminhar, companheiro. E o Derli vai mostrar isso amanhã para vocês aí, por que não caminha, né? Por quê? Certidão de FGTS, INSS e uma série de outras coisas, relatórios não encaminhados. Então, cara, enquanto você está na campanha, você pode até dar risada do fracasso da gestão do seu colega. Só que quando vai chegando no momento de você assumir, meu amigo, o melhor que você faz é tentar ajudá-lo. Por quê? Porque até dia 31 o problema é dele. Dia 1º, companheiro, o problema é seu. O problema é seu. A falta de caixa, escola depredada, aula para começar, ônibus quebrado, sistema de saúde falido. É tudo problema seu, meu amigo. É tudo problema seu. E outra coisa, como diz Maquiavel, né? O mal a gente faz de uma vez e o bem você faz aos poucos. O cara ele vem numa gestão, numa administração ótima, né? Segundo o mandato dele, ele não tem quem colocar lá para continuar a dinastia dele. Então o que ele faz? Ele pega e fala, não, vamos sucatear essa bagaça aí, vamos entregar um lixo para ele, porque ele vai passar 4 anos tentando se organizar, não vai conseguir, e daqui a 4 anos eu volto de novo, né? 4, 8, sei lá quanto tempo eu volto. Então não existe almoço grátis, não existe almoço grátis. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa visão. E é aí que entra a nossa equipe estratégica para, com olhos de lince, com competência, com qualidade, começar a entender como funciona isso. Tem dezenas de pontos e a gente não tem tempo disso, até porque praticamente a aula acabou e eu ia ver esses 5 pontos hoje e não vou poder ver 4, né? Porque o último Derli vai ver amanhã. Mas tá, tem dezenas de pontos. Mas quais seriam os primeiros? Saldo em caixa e restos a pagar. Primordial, atenção com os recursos vinculados. Vou falar disso daqui a pouco. Dívida fundada e consolidada. Convênios firmados e contrapartidas asseguradas. Dívida ativa, tributária e não tributária. E obrigações legais pendentes que envolvem uma série de coisas que o Derli vai passar amanhã e quanto mais for necessário para ensinar para a gente como é que a gente vai administrar esse problema. Mas, resumidamente, esses 5 pontos aqui são os pontos cruciais que definem ou não o sucesso da sua administração. Se você começar errado com isso aqui, meu amigo, dificilmente na atual conjuntura econômica você vai conseguir se recuperar depois.
você vai conseguir se recuperar depois. Então vamos lá, saldos em caixa, né? Saldo em caixa em restos a pagar. As perguntas que não podem calar. Qual a composição do seu caixa em relação a recursos próprios e vinculados? Opa, estou começando agora, eu nem sei o que é recurso vinculado, tá? Vamos dar uma olhada aqui o que fala a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. Tá. Resumindo aí, por exemplo, as transferências PENAT, PENAE, aquelas coisas todas da educação, Fundeb, farmácia e etc. São recursos vinculados, ou seja, como a própria lei diz ali, já tem destinação específica. Aí você recebe você manda ao seu colega que foi do banco lá, né, o secretário que você nomeou de finanças, analisar o caixa, a composição do caixa, aí vai lá e ele fala, olha prefeito, eu olhei aqui, pelas contas aqui eu tenho 10 mil reais, e ele está dizendo aqui que só deve 9 mil reais. Então, prefeito, tá tranquilo, a gente ainda tem 100 reais aí para comprar de pó de café para a gente passar as noites aqui tentando resolver os problemas da administração. Só que ele deixou 10 mil reais, sendo que 9 mil são todos de recursos vinculados. Entretanto, as despesas que ele tem a pagar são todas de recursos não vinculados, são despesas discricionárias. E aí, com recurso vinculado, eu pago despesa discricionária? Não, não pago. E aí então, qual é o meu saldo em caixa? Meu saldo em caixa é zero. Eu estou cheio de despesa para pagar e não tenho como. Então eu vou acionar o Tribunal de Contas. Infelizmente, até onde eu sei, e a maioria não pega. Se alguém tiver algum aí que pega isso, me diga, até porque a lei não prevê dessa forma. Vai reclamar no tribunal, o tribunal vai fazer, eu não posso fazer nada. A lei fala, infelizmente, que se tiver recurso no caixa suficiente para honrar os compromissos relacionados em restos a pagar e no passivo, tá tranquilo. E você entrou pelo cano. Mas vamos prosseguir. Qual a composição do seu passivo circulante em relação aos recursos próprios e vinculados? É aquilo que eu falei, né? É a amarração. Se o que você... E o Derli amanhã, inclusive eu pedi para ele, eu não sei se vai ser possível, Derli, aquele relatório por fonte, para mostrar o que você tem de dinheiro e o que você tem para pagar por fonte. Porque aí você vai entender de uma forma mais clara o que eu estou falando. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo simples para você entender. Vocês colocam o Edson como fiel depositário das contas de João e de Maria para pagar inúmeras despesas. João e Maria vão embora e disseram, Edson, a gente pode deixar um dinheiro aqui para você pagar? Os cobradores virão a semana que vem. Eu falo, opa, beleza. João me deixa 100 reais e Maria me deixa 200 reais. Né? Só que João, aí tá, um deixou 100, o outro deixou 200, foi isso que eu disse, tem 300 reais. Só que João deve 180, né? E Maria deve 120. Aí quando chega para pagar, o cara vai cobrar 180, cadê nós pegar aqui? O João disse que deixou um dinheiro na sua mão aqui, aí ele deixou. Tá, aí eu entrego o 100, o cara fala, não, ele me deve 180. Meu amigo, eu tenho 300 reais aqui, mas 100 é de João, 200 é de Maria. Eu não vou pagar você 180 porque João só me deixou 100. E é isso que acontece na maioria do final de mandato em muitos e muitos municípios. Salvo aqueles em que os tribunais de contas já baixaram instrução organizando a composição das contas ao final do exercício, ainda que muitas vezes não seja em caráter assim obrigatório, é apenas um anexo, mas pelo menos reflete a atual situação financeira. Para quê? Para que o conselheiro, no momento de exarar sua opinião, sua análise de mérito, faça análise de mérito, porque aí sim ele tem autonomia e competência para quê? Para analisar o mérito no que se refere aos princípios de administração pública, né? Como razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e tal, e em cima disso ele emite um parecer, beleza? E outro ponto importante, passivo projetado, é um termo que a gente usa pouco, né? É um termo relativamente novo, a gente usa pouco e pouca gente também sabe. Que o Derli pode até explicar melhor isso amanhã,
que com esses adventos das alterações na contabilidade, eu sou do tempo que você pegava um balanço patrimonial, você sabia tudo a quem pagar, tudo que você tinha para receber e todo mundo que você tinha para pagar. Hoje em dia já não funciona assim, né? Porque, por exemplo, os extra-orçamentários, eles não estão lá no passivo circulante, né? O que está lá é aquilo que realmente, por quê? Porque hoje eles consideram que o empenho não é uma obrigação ainda, né? Desde que, a menos que tenha sido efetivada. Então, o que acontece? Lá no passivo vai estar só aquilo que você tem a pagar. Muitas vezes o cara olha o caixa, olha o passivo e fala tem, mas ele se esquece do resto a pagar. E é justamente isso que o passivo projetado faz, é pegar toda a despesa referente, toda a obrigação, melhor falando, toda a obrigação ativa que despenda de caixa, quer seja no momento atual ou no momento futuro, e compara com o caixa para quê? Para te dar um feedback, ó, você está devendo, você está lá no seu circulante com 100, você tem 150 no caixa, mas na verdade a sua conta aqui, ó, a sua conta aqui já está em 1000, porque muitas vezes o cara não liquidou a despesa por trâmites legais, e aí o nego faz aquela jogada nem de colocar em liquidação, eu sei que eu estou usando uns termos mais complexos assim, para se livrar, pô, e deixa lá muitas vezes conta de luz lá pendente. Estou dando um exemplo grosseiro, conta de luz, né? Mas pode ser qualquer outra obrigação, salário a pagar ou coisa parecida, e quando você chega nos primeiros dias de governo lá, cadê? Você não tem dinheiro para pagar. Então é importantíssimo essa análise de caixa, não é uma coisa simples, não é coisa de gerente de banco fazer. Você precisa ter um contador bom, um contador que saiba correlacionar os anexos lá que fala na 4.320, anexo 12, 13, 14 e 15, né? Demonstrativo de fluxo de caixa, e ainda alguém que consiga vasculhar processo lá para ver se não houve nenhuma anulação, nenhum cancelamento, para que depois, e até combinado com empresas, para que depois ela ingresse judicialmente e você seja obrigado a registrar como despesa de exercício anterior. Então, meu amigo, isso aí, saldo em caixa em final de exercício, é uma terra sem dono, e se você não tiver os anexos e não souber mapear isso direitinho aí, e você pegar um prefeito com equipe estratégica aí tarimbada, o nego vai te colocar no bolso. Então é um ponto que vocês precisam ficar muito esperto. Pois não, Deli? Contrair obrigações sem suporte financeiro. Amanhã a gente vai dar alguns exemplos. Pois né? Essa importância aí que o professor está falando em relação ao controle por fonte e destinação de recursos. Pronto. Quando o recurso ele é vinculado, pessoal, a saída dele está vinculada na entrada, na origem. Então a gente até tem um anexo, o anexo 5º do RGF, que agora até eu convido os gestores aí, que vai ser publicado agora no final do mês, do terceiro quadrimestre. Então tem esse demonstrativo que eu vou também, a gente vai falar amanhã um pouco dele, e a importância aí de analisar esse ponto, senão está incorrendo também no ferimento aí de uma regra de final de mandato. O artigo 42 lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é vedado, proibido, contrair obrigações sem suporte financeiro, isso nos 2 últimos quadrimestres. Beleza. Vou só passar mais um ponto aqui, e aí vou dar uma parada para a gente finalizar por hoje. E aí, Derli, eu amanhã prometo ser bem breve, começo no horário para não tomar muito do seu tempo. E aí a gente vai, como eu disse aqui, não tem nenhuma missão dada, é missão cumprida, a gente está aqui para cumprir uma missão. Independente do tempo que a gente leve, a gente vai procurar fazer da melhor maneira possível. A gente vai adequando, se precisar estender para 4, estende, não tem problema nenhum. Então, só para finalizar aqui, alguns pontos, né? Algumas dicas, né? Nos treinamentos a gente costuma chamar do pulo do gato, e esse negócio ficou famoso, acabou caindo no gosto do povo aí eu mantive. Já tem quase 10 anos que a gente brinca com o pulo do gato. O pulo do gato, gente, é aquelas dicas assim, aqueles macetezinhos, são os insights mesmo, que o cara já vai na ferida ali pra resolver. Tipo o Bob chutando a porta mesmo pra resolver. Não fica naquele negócio de enrolação, perder tempo, não. Então você criou o problema, agora, pelo amor de Deus, me dê a solução. Então o que eu vou fazer? O Deli vai falar especificamente sobre isso amanhã, mas eu já vou dar alguns pontos.
consultar o balanço. Se você não tem familiaridade com matriz de saldo contábil, se você ainda não tem familiaridade com esses relatórios que o Derli vai trabalhar amanhã, você pode tentar pegar, não sei, aí também depende da estrutura do seu Tribunal de Contas, aí como é publicado lá, porque não adianta você querer pegar a escrituração que você tem na prefeitura, porque você não sabe se foi maquiado ou não. O ideal é que você acesse, para isso você vai precisar logo da senha, né? Acesse o balanço consolidado lá no Tribunal de Contas do seu município, verifique as contas, veja a composição do ativo circulante, caixas equivalentes por fontes de receitas e faça a mesma coisa para o passivo. Vá lá, dá uma comparada nisso. Obviamente, se você não tem expertise, você vai precisar do seu contador. Ah, meu contador não sabe também, então contrato dele. Pô, você quer pagar 2 vezes, eu não posso fazer nada, né? Porque você está pagando 2 vezes, né? E isso aí pode caracterizar improbidade lá na frente. Você contratar empresa para desempenhar atividades inerentes a cargos que você nomeou, pô. Você contrata o cara analfabeto e depois contrata a empresa para dar consultoria para ele. Você está de brincadeira comigo, né? Então tá, você vai pegar aí seus profissionais aí que você nomeou, seu contador, seu controlador e o seu gerente e seu secretário de finanças e vai destrinchar e sair, pegar os balanços aí, vai perder noite aí, aproveitar os R$100 que sobrou, compra de pó de café e cai pra dentro aí perder noite. Entendeu? Vai perder noite para fazer esse estudo direitinho aí. Por quê? Porque isso aí já é uma análise do quê? É um planejamento que você já está fazendo para os primeiros 6 meses aí de gestão. Os primeiros 6 meses de gestão já estão aí. Se você não tem dinheiro, você vai ter que rever um monte de coisa. E esse ano é um ano atípico por conta de efeitos de pandemia. Inúmeras empresas quebraram, então ISS e uma série de outros tributos aí inerentes à administração pública municipal serão reduzidos. Não tem carnaval que atrai dinheiro, muitas vezes a sua cidade é uma cidade turística, não tem movimento também, então a receita praticamente você vai comer o que o governo federal te der aí de repasse de ICMS, etc. Então tem que ser um estudo detalhado. Ponto importantíssimo. Conferir detidamente a listagem de processos. Tem 1 milhão, problema seu, meu amigo. Você está aí para isso, você ganha 15 conto por mês aí, para isso. Você vai pegar os 15 mil processos, a listagem de processos, vai abrir o processo, vai ver se é devido realmente, se o serviço foi prestado para os que estão liquidados, que são os restos a pagar processados, vai verificar os restos a pagar não processados também. E outra coisa, hoje em dia, o Tribunal de Contas não aceita mais isso de você é controlador, a primeira coisa que você faz com a sua preguiça horrenda é chegar para o prefeito. Prefeito, o que é obrigação do gestor passado, a gente não paga nada. Diga que a gente vai contratar uma auditoria para poder fazer esse estudo. Auditoria, os cambal, rapaz, quem tem que fazer isso é você aí, e não tem nada de prejudicar terceiros, não, prejudicar salário, prejudicar empresa de contabilidade, prejudicar fornecedor de oxigênio e tal, porque você está com preguiça ou porque você não sabe conferir processo. Eu lembro que quando a gente dava consultoria e auditoria, na maioria das vezes a gente pegava as empresas também, depois que a gente fazia auditoria para da consultoria e contabilidade e tudo. Quando tinha mudança de governo, o prefeito falava, não vou pagar mais vocês. Eu falava, não tem problema, você não paga o 13º, a gente não fecha o seu balanço. E eu quero ver como é que você vai abrir saldo aí, eu quero ver como você vai conseguir transferência voluntária, escambau aí, sem apresentar informação, sem encaminhar a prestação de conta para tribunal, eu quero ver como você faz. No instante a gente recebia o dinheiro. Agora, e quem não tem essa expertise, nem tem esse trunfo na mão, pô? Muitas vezes é o pai de família que prestou serviço, é o cara da empresa lá que forneceu o pãozinho, acordando 4 horas da manhã, aí chega agora o porreta do controlador, prefeito, não paga ninguém, vamos abrir uma auditoria aí tá, mas primeiro vai ter que licitar tudo, enquanto isso o pobre do padeiro lá morrendo de fome, porque você está com preguiça, ou porque você é incompetente para analisar o processo. Para com isso, isso não existe mais. Se você adotou essa metodologia até hoje, meu amigo, esqueça, porque isso aí é abominável, ok? Mas vamos seguir aí. Observar a legislação concernente à prioridade de pagamentos, traçando uma estratégia quanto à quitação das atividades essenciais para o funcionamento da administração. É o que eu falei. Proposta de governo, lá, plano de governo, primeiro mês de governo, aí vamos construir
3 creches e finalizar as 3 que o outro prefeito deixou. Tá, mas e aí? Se a gente cai naquilo que eu falei, o dinheiro que tem no caixa não é destinado à folha, e a folha está pendente, é destinado à conta de luz, telefone, etc. Serviços assim essenciais para o funcionamento da administração pública. Você vai tocar a obra, você vai construir a obra no escuro, você vai construir a obra sem ter o pessoal do administrativo para realizar o processo de pagamento, para fazer a limpeza, para limpar o banheiro e tudo, você vai fazer isso? Obviamente não. Então, meu amigo, você tem que ter profissionais competentes para fazer esse estudo previamente e não enfiar o pé pelas mãos, começar a obra, aí chegar daqui a 30 dias não tem dinheiro para a obra, você está no escuro e pronto, e sua gestão é um caos. Por quê? Porque você sequer soube delegar as atribuições-chave à sua equipe de governo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Tá? Pessoal, vamos parar por aqui hoje, porque esse aí é um tema também um pouco pesado, né? E eu acabei me estendendo muito. Eu espero que, como sempre, né, Rony tá dando risada ali, como sempre eu me estendo muito. Tô vendo o Deilis ali com cara de tristeza, não sei se porque ele não gostou da aula ou se ele tá pensando na vida já. Mas aí eu agradeço a todos pela participação, ao Cristiano, a Juliana, a todos que estão presentes aí, a Marina, ao Rony, a Daniele, ao Ronaldo, né, que eu nem sei se ainda está por aí, a Kellen e a você também, deles, e em especial ao professor Derli aí, que embora já esteja saturado de tanto ouvir essas coisas, mas está aqui ajudando hoje a gente nessa missão. Eu espero que tenha ficado alguma coisa. Aí a gente tem ainda mais 10 minutos aí, quem tiver outras atividades que quiser sair pode sair, quem quiser estender um pouco mais e fazer algumas perguntas para mim, ao professor Derli, pode ficar à vontade, e agora a gente está à disposição de vocês aí. E amanhã a gente continua nessa mesma toada. Professor, Pois não. parabéns por toda a exposição. Foi muito assim, gratificante ouvir toda essa experiência, todo esse conhecimento. Derli também, parabéns. E eu queria dizer assim, eu trabalho no estado, né? Como é diferente a estrutura estadual para o município, né? Pois é. Como existe precariedade dentro dos municípios e que vontade que dá de ajudar, né? Porque a gente tem outro acesso de informação, outra estruturação dos nossos controles, né? É muito mais... Eu não consigo... Eu tô ouvindo tudo isso e fico, assim, chocada. Pois não. Eu vi o que aconteceu no Amazonas, assim, eu como controladora, eu chorei, sabe? Chorei muito. E choro de lembrar, assim, da situação deles lá, falta do que o Derli falou, né? Essa coisa que tipo de controle é esse que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo no nosso país, né? Não em todas as esferas, eu acho, né? Então, eu espero que cada vez mais se dê importância para o controle, leve a sério isso, porque não botar de motorista, como vocês falaram, né? Essa realidade cruel que tem no Brasil para um cargo tão importante. Esse é o meu comentário que eu queria deixar. Agora para você ficar mais triste um pouquinho, o motorista ainda sabe ler. E tem lugar aí que nomeia cara que nem consegue ler. Então aí o cara escreve por extenso e é nomeado. Hein? Lembrando que nós veremos muita coisa e a partir de quinta-feira, acho, se tudo der certo, né, Derli? Nós vamos entrar em auditoria e controle, que aí eu não sou auditor, eu não sou controlador, eu não sou do Tribunal de Contas, mas, cara, se eu souber como o auditor pensa, como o auditor age, como o auditor analisa, a vida vai ficar muito mais fácil para mim. Se eu entender o que o cara lá da ponta do Tribunal de Contas espera quando eu estou produzindo informação, cara, se eu sei o que você vai me pedir, eu só entrego outra coisa se eu quiser, cara. Aí você vive num céu de brigadeiro, cara. Pra gente que trabalha com auditoria, tem muitos aqui que trabalham, Derli, o Rony, etc., dos que eu conheço, cara, a gente analisa diferente um processo quando a gente pega todo organizado, quando a gente vai, consulta o histórico daquele município e tal, a gente olha de outra forma, não adianta, cara.
Ainda, e outra coisa, muitas vezes você pega aqueles pontos que realmente são falhas formais que não incidem em dano e prejuízo ao erário, e muitas vezes o cara ele coloca lá com uma mera recomendação. Já quando você pega um município bichado, que já é reincidente naquilo, a gente enfia a caneta e tá lá e multa mesmo, é 5 conto por infração, e aí o cara vai lá, e aí cai nas contas de quem? Nas costas de quem? Nas costas do escritório de contabilidade, não é? Porque se for falha de contabilidade, eu falo isso porque eu tive empresa de contabilidade, graças a Deus nunca paguei multa, mas é 5 contos que o tribunal imputava naquela época. Hoje em dia, por infração. Ou seja, se a cada balancete, e outra coisa que implica também, você muitas vezes só recebe o feedback no 6º mês de gestão. Então você vem errando uma bobagem lá, né? Eu não sei hoje em dia com os tribunais de contas informatizados se esse feedback é mais rápido. Mas antigamente a gente recebia a prévia do tribunal. A gente recebia a prévia do tribunal 6 meses depois. Quando a gente recebia, pelo amor de Deus, a gente já estava fazendo 6 meses errado aquilo ali, pô. Então já eram 6 meses de multa que a gente recebe. Então é isso aí. Derli, você pode fazer o encerramento aí pra gente aí e dar uma prévia do que a gente vai ver amanhã, até pro pessoal não senão amanhã só vai ficar eu e você aqui falando fazer a noite toda. Os comentários aqui da Marina Passos, aula muito produtiva, a Kellen, adorei, o Cristiano Inácio, muito boa essa troca de informações, o Dalis, né? Rabelo, gostei da aula por várias razões, a diferença do canudo para a prática, o Ronaldo Martins, muito boa, parabéns. Enfim, eu só acho que a gente conseguiu atingir aí a meta, professor, né, de começar aí essa discussão que é muito bacana, principalmente agora, início, né, de mandato, né, de conhecer um pouco mais aí, e essa prática, essa troca aí que a gente começa a até despertar, né, na fala aí da Juliana, né, Juliana? Despertar para algo que às vezes a gente nem sabe que está ocorrendo, né, mas a gente sempre coloca, pessoal, temos, né, principalmente para quem é da área, de contabilidade, da auditoria, administração, enfim, é cidadão, né, que a gente possa despertar esse senso crítico. Isso eu sempre falo também, né, para os meus alunos. Meu município aqui, eu pego o balanço aqui, eu pego o relatório, eu vou para a audiência, eu vou lá para o Ministério Público, eu vou lá para o Tribunal de Contas, eu vou lá para o Tesouro Nacional, eu vou lá para o Ministério da Previdência, agora essa secretaria, enfim, porque eu sou crítico em relação, né? Então, por isso, porque é o nosso dinheiro, né? Já falei, o orçamento está público, e amanhã a gente vai ver aberração em muitos municípios, né? Isso não é generalizando, mas assim, são muitos municípios aí, e a falta total, né, de controle, que é esse apadrinhamento político, que essa falta aí de capacitação técnica, que essa falta de normas, né, para a entidade, que essa falta de sistema. Até um comentário aí, eu fui conversar com o meu município, da minha terra natal, eu disse, pô, a gente precisa disso. Aí olha que é um município assim que eu julgo como bem desenvolvido. Só, enfim, é um conjunto aí, né, que a gente tem que buscar trocar esses conhecimentos, né, fazer essa experiência para a gente melhorar, né, a nossa situação, né, melhorar isso como cidadão, né, para a gente não ver esses casos. Acho que travou lá. Bom, pessoal, então acho que o Derli travou lá de novo. Eu tive que usar do celular aqui, com isso comprometeu lá o YouTube. Mas vamos em frente. Agradeço a participação de todos, então. Obrigado pela audiência, pela paciência. E que estou fazendo o encerramento aqui, Derli. Agradecendo a todos pela audiência e pela paciência. E que amanhã a gente possa estar aqui, né, às 8 horas, para continuar esse papo aí, né? Vamos ter muita coisa interessante ainda. Não desistam, que a gente está só no começo. Deixa para desistir sexta-feira, 10 horas da noite, que é quando acaba, né? Porque a gente vai conseguir agregar muito com esse trabalho nosso. Boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.